Saudos, amados irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos mais uma vez fazendo o comentário da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é o pastor Osmar Prates e congrego aqui no Ministério do Belém, em São Paulo. A lição de hoje, ela vai nos falar sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. Está aqui na lição número 9, do terceiro trimestre de 2022. Nosso texto áureo diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10 e versículo 25. A verdade prática também da nossa lição de hoje fala o seguinte: verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. No primeiro tópico da nossa lição, o pastor José Gonçalves vai nos alertar sobre visão e prática do movimento dos desigrejados. Este movimento dos desigrejados já é antigo, desde 1800, 1900, e já se conhece de grupos que querem se isolar da igreja, de grupos que querem ter o seu próprio caminho, a sua própria doutrina, e eles se afastam da igreja organizada e institucionalizada. Nós vamos ver aqui o que o pastor José Gonçalves nos alerta a respeito. Em primeiro lugar, eles alegam que a igreja primitiva não era assim. E também eles alegam que o imperador Constantino é que organizou e institucionalizou a igreja. Mas também não é verdade, porque o imperador Constantino também era analfabeto, dotando a igreja de clero, código doutrinário e credo. Mas isso não é verdade, como nós já dissemos. Houve um concílio, um colégio de bispos e anciãos que se reuniram para fazer aquele concílio na época do imperador Constantino. E os desigrejados também alegam, por isso rejeitam os sermões, as regras, as organizações e a estrutura arquitetônica da igreja. Muito bem. A igreja de hoje ela refuta da seguinte maneira: Jesus Cristo foi apresentado no templo. Jesus Cristo, quando completou 8 dias, foi levado ao templo, foi apresentado e foi circuncidado ali. Jesus Cristo também, ele purificou o templo 2 vezes, expulsando os cambistas, expulsando os vendilhões, derrubando a banca deles e purificando o templo do Senhor. Então Jesus Cristo verdadeiramente tinha zelo e ele amava também o templo. Jesus também chamou o templo de casa de oração. Veja que interessante, se o templo não tivesse importância nenhuma, por que Jesus Cristo chamava de casa de oração, não é verdade? Os apóstolos de Cristo sempre iam orar no templo. Sempre que eles tinham oportunidade, eles faziam as suas orações no templo construído por Zorobabel. Também, com a perseguição, foram proibidos de acessar ou cultuar no templo. Por isso cultuavam nas casas. Houve grande perseguição depois que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado, e por isso eles não poderiam mais fazer os seus cultos no templo, que foi construído por Zorobabel. Na época de Zorobabel, quando eles estavam retornando da Babilônia, eles reconstruíram o templo que estava destruído. E ali houve vários impedimentos para a construção daquele templo, com Tobias, Sambalate, mas mesmo assim Deus, através de Ageu e através de Zacarias, os incentivava a construir novamente aquele templo, porque Jesus Cristo seria apresentado nesse templo. Então veja quão grande e importante foi aquele templo na época da igreja primitiva. Além disso, quando o templo foi destruído, os discípulos de Cristo frequentavam as sinagogas. O primeiro lugar que os discípulos de Cristo iam pregar depois, no ano 70, através do general Tito e seu exército, aquele templo foi destruído, então eles iam orar nas sinagogas. Desde a época da Babilônia, os judeus concentravam seus estudos, seus cultos nas sinagogas. E depois que o templo é construído, então as sinagogas se tornaram mais importantes ainda. Então os cristãos primitivos
iam na sinagoga e, em primeiro lugar, pregavam na sinagoga. E também eles foram expulsos das sinagogas. Eles foram proibidos de pregar nas sinagogas. Muito bem. Local organizado pelos judeus desde que foram levados para a Babilônia, as sinagogas. E pregavam a Cristo nas sinagogas até que não puderam mais fazer os seus cultos nas sinagogas porque foram duramente perseguidos. Meus amados irmãos, também no subtópico 2 nós vamos aprender que isto é um ensino anticlerical. Nós vamos ver agora que esses desigrejados não queriam ter um local de culto. Eles não queriam também ter a adoração. Nós vamos ver agora no subtópico 2 que esses desigrejados não querem ter uma liderança eclesiástica. Por isso que o ensino deles é anticlerical. São contra o sistema de governo da igreja. Então eles não acreditam em bispo, pastores, evangelistas, né? Eles têm o seu culto e ninguém manda, ninguém dá ordem, não há liderança. Agora vejam mais, eles rejeitam presbíteros, bispos, diáconos e pastores, conforme está estipulado pelo apóstolo Paulo, ensinado pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 14. É uma forma de repudiar as lideranças, né? Eles defendem que esse sistema não havia na igreja primitiva, né? Mas nós vemos que não é verdade, conforme Hebreus capítulo 13 e versículo 17. Nós vemos que o apóstolo Paulo ensinou a respeito da separação do ministério dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos bispos, dos pastores. Foi o apóstolo Paulo que ele mostra que os dons ministeriais são dados pelo Espírito Santo para liderar, para dirigir a igreja de Jesus Cristo. Nós vamos aprender aqui também a refutar essa ideia dos desigrejados da seguinte forma. A primeira liderança foi dada à igreja pelo próprio Jesus Cristo, quando separou os apóstolos, quando ele separa alguns dos seus discípulos e ele os intitula como apóstolos. Então eles são guardadores da doutrina, eles serão também evangelizadores, eles também plantarão novas igrejas. Então o próprio Jesus Cristo já fez uma distinção. Quem seriam os líderes da igreja depois da sua ressurreição e ida para o Pai? A segunda separação para oficiais da igreja foi dada pelos apóstolos, né? Quando, pela direção do Espírito Santo e a eleição da igreja, separaram alguns para diáconos, né? Quando houve aquela questão das viúvas dos gregos, que não eram bem assistidas, então foi bem aos apóstolos que se reunissem e com a eleição da igreja separassem 7 diáconos para cuidar da igreja. Depois, segundo os ensinos do apóstolo Paulo, aprendemos sobre os cargos eclesiásticos para o aperfeiçoamento dos santos. São santos tirados do meio dos santos para aperfeiçoar os santos. Quando Jesus Cristo se dirige às 7 igrejas da Ásia, ele se direciona também ao anjo da igreja. O anjo da igreja é aquele que tinha a responsabilidade de cuidar da igreja, de orientar a igreja, de pregar a palavra para a igreja. O anjo da igreja era o pastor ou bispo daquelas 7 igrejas da Ásia, ou seja, o líder mensageiro e responsável daquelas igrejas. Até mesmo no céu, nós encontramos um sistema de organização de hierarquia, com anjos, arcanjos, querubins, serafins e assim por diante. Muito bem. Agora aqui no tópico 2, a natureza da igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento. Ela é um organismo, no subtópico 1, ela é um organismo. A igreja cristã do Novo Testamento é um organismo vivo, de acordo com Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. E está sempre em movimento. Que movimento é esse? Na igreja, as pessoas nascem, as pessoas tornam-se crianças, e de primeira e de segunda infância, e recebem ensinos para essa idade, de acordo com a idade que elas têm. Essas pessoas também vão se tornar adolescentes, que também receberão ensinos de acordo com a idade de cada um. E esses adolescentes amanhã vão se tornar jovens, que também vão receber ensinos de acordo com a faixa etária deles também. Esses jovens tornam-se adultos, vão se casar e vão ter filhos, e assim o ciclo se reinicia novamente na igreja. Na igreja também existem crentes antigos e existem também crentes novos, existem crentes recém-convertidos e existem frequentadores que ainda não se decidiram por Cristo, mas são congregados, estão sempre assistindo os cultos. Então na igreja existem pessoas que estão se preparando para o batismo nas águas, na igreja existem pessoas que estão caindo, se afastando da fé, mas também tem novas almas que estão adentrando a igreja. Então a igreja é um organismo vivo, que está sempre em movimento. No subtópico 2, a igreja é uma organização, né? O céu é organizado, a ecologia é organizada, o corpo humano é organizado, tudo tem que ter organização. Até Moisés, quando saiu do Egito com cerca de 2 milhões a 3 milhões de pessoas,
quando eles caminhavam no deserto, que ele ficava horas e horas julgando as causas daquelas pessoas, e o seu sogro Jetro o ensinou que ele deveria colocar homens idôneos, homens de respeito, considerados diante do povo, para que julgassem, para que o ajudassem também a julgar, e assim as causas mais difíceis ficariam para Moisés julgar. Então houve ali também uma organização. Jetro é conhecido como o pai da administração, da ciência da administração para as empresas de hoje. Muito bem, continuando. Paulo compara a igreja ao organismo humano e detalha a organização do corpo humano. O corpo humano ele está organizado também em sistemas, né? O corpo humano ele é formado pelos sistemas cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e tegumentar. O Paulo ali na igreja dos Coríntios diz que o nosso corpo tem orelha que jamais serão olhos, olhos que jamais serão bocas, mãos que jamais serão pés. No entanto, todos trabalham para o bem desenvolvimento do corpo. Então, querendo dizer com isso que na igreja há pessoas que têm a sua função, o seu cargo, o seu talento, a sua chamada, a sua vocação, e umas diferentes das outras. Cada um tem uma chamada, tem uma forma de Deus usar. Então é necessário que todos estejam unidos, porque são um só corpo, somos o corpo de Cristo. Então a igreja ela é organizada e ela é também departamentada, com cargos e funções, conforme nós aprendemos em 1 Coríntios 12. A igreja primitiva, a igreja neotestamentária, a igreja do tempo dos apóstolos, né? Ela tinha apóstolos, ela tinha profetas, ela tinha evangelistas, ela tinha presbíteros, ela tinha diáconos, e ela tinha pastores e mestres. Você pode conferir na sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4 e 11, Atos, capítulo 6, do 1 ao 6, em Atos 14 e 23, né? E a igreja tinha também um código doutrinário. A igreja tinha doutrina, a igreja tinha normas e a igreja tinha regras, né? E era tudo de conformidade com a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Atos 2, 42 ao 47. E ela também tinha disciplina, né? Os faltosos, aqueles que semeavam heresias no meio do povo de Deus, eles eram corrigidos e eram também disciplinados. Você pode conferir na sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6, e 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 6. Na igreja primitiva, ninguém vivia isoladamente, né? E da maneira que queriam, conforme Hebreus 10 e 25. Na igreja primitiva houve um concílio para separar os 7 diáconos, como nós já explicamos, e na igreja primitiva houve também um concílio para decidir como seria a igreja dos gentios, para determinar que os gentios não precisavam guardar a lei mosaica, assim como os judeus cristãos que estavam adentrando a igreja. Então, o colégio apostólico se reuniu e diante da igreja decidiram o destino da igreja dos gentios. Na igreja primitiva era onde os apóstolos e presbíteros tomavam decisões doutrinárias a respeito da igreja. E nos concílios da igreja, naquela reunião, era onde os apóstolos e presbíteros tomavam decisões doutrinárias a respeito de como a igreja seria ordenada, de como a igreja deveria proceder. Aqui no tópico 3, a importância e a necessidade da igreja. No subtópico 1, a igreja como família de Deus. A igreja é uma grande família. Ela é família espiritual. A igreja é uma família que está a serviço de Deus. É uma família que adora a Deus. É uma família que está à disposição de amar a Deus e de amar o próximo também. Então aqui no subtópico 1, a igreja como família de Deus. O primeiro conceito de família espiritual foi dado pelo próprio Jesus Cristo em Mateus 12, do 47 a 50, quando ele está ali ensinando, pregando, e alguém disse que a família dele o estava chamando. E ele diz, a minha família são aqueles que praticam e guardam a minha palavra. Então aqueles que guardam e praticam a palavra de Cristo fazem parte da família de Cristo. O apóstolo Paulo também fala sobre família espiritual em Efésios capítulo 2, versículo 19. Então ele está lá na igreja de Efésios, ele está falando a respeito dos gentios. Ele diz sobre os gentios, vocês não tinham lei, vocês não tinham Deus, vocês viviam nas trevas, mas agora vocês estão na luz, agora vocês têm Jesus Cristo como cabeça, e agora vocês fazem parte da família de Deus. E além do mais, agora os judeus e os gentios são agora uma família, né? Caiu o muro da separação, e os judeus e os gentios, onde havia uma inimizade, agora são um povo só para adorar a Deus e guardar a palavra de Deus e disseminar a palavra de Deus para o mundo. Jesus é o cabeça da igreja, ele direciona e governa a igreja. Jesus Cristo ele deu as normas e as regras para a sua igreja,
a sua palavra, que deve ser ensinada por crentes fiéis e experientes, né? Então Jesus Cristo chamou os gentios, chamou os judeus, fez deles um só povo para pregar o seu santo evangelho. Assim Jesus deu à igreja os santos para aperfeiçoar os santos, conforme nós lemos no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Os discípulos guardavam os ensinos dos apóstolos e dos profetas, conforme Atos 2 e 42. Então ninguém pregava o que queria, ninguém ensinava o que queria, mas todos eram ensinados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E assim, os que aceitavam Jesus Cristo como Salvador eram ensinados. Depois, quando se tornavam idôneos, eles pregavam o evangelho a outros e ensinavam a mesma doutrina. E alguns deles eram separados para o ministério e tinham a obrigação de ensinar a doutrina de Jesus Cristo, dos apóstolos e dos profetas também, conforme Atos 2 e 42, e isto eles cumpriram à risca. No subtópico 2, a igreja como testemunha da salvação. Deus tinha um plano para a salvação de todos os povos desde a eternidade, né? Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, né? Desde a eternidade, Deus já tinha um plano de salvação. Deus já tinha um plano acerca da igreja, acerca de mim e acerca de você. Então a igreja não foi feita de qualquer maneira, não surgiu por acaso, mas ela já foi projetada desde a eternidade por Deus. Deus tinha um plano para a salvação de todos os povos desde a eternidade. A igreja era um mistério na eternidade e agora em Cristo se revelou ao mundo, de acordo com Efésios 3 e 10. No Antigo Testamento ninguém tinha conhecimento a respeito da igreja. Ninguém sabia que um povo gentio se tornaria também povo de Deus. Ela era um mistério. O mistério de Deus a respeito da igreja só foi revelado quando Jesus Cristo veio ao mundo. E ele que instituiu a igreja, Jesus organizou a igreja, Jesus é o fundador da igreja. E assim prosseguiram os apóstolos, os profetas. Com exclusividade, o apóstolo Paulo, que foi o grande organizador e instituidor da igreja dos gentios. Também para anunciar as boas novas da salvação e para anunciar o reino de Deus, né, para proclamar e propagar o evangelho de Jesus Cristo, de acordo com 1 Pedro 2 e 9. Então a igreja é uma agência pregadora do evangelho. A igreja é uma agência disseminadora da palavra de Deus. Esta é a função da igreja. Pregar a salvação em Cristo Jesus. Então a igreja é aquela que representa Cristo. Os membros da igreja são cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo aqui na terra. Ela tem a função de levar o conhecimento de Deus àqueles que não têm conhecimento da palavra de Cristo. Também na igreja há promoção de adoração. Ela promove a adoração a Deus por meio da oração, por meio do louvor, por meio do serviço, que o serviço também é uma adoração porque exalta e glorifica a Deus, e também pelo companheirismo e pela união entre os irmãos, e também pela consolação, pelo amor, pelo socorro, pela assistência social, pelo vínculo da paz, né? E pelos laços do amor da união também. A igreja é uma agência de evangelização, de pregação do evangelho. Ela treina e capacita os seus membros para isso. A igreja tem a nobre função de edificação espiritual uns dos outros, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 12 e 16. E a igreja tem a responsabilidade de julgar e de disciplinar, de acordo com 1 Coríntios 6 e 3, 1 Coríntios 5, de 1 ao 6. Então, o ministério da igreja, o serviço da igreja, a chamada da igreja, a vocação da igreja, é para glorificar a Deus, também para edificar uns aos outros e também para pregar o evangelho. Essa igreja organizada, ela vai ensinar da criancinha que nasce até o idoso que morre. Esta igreja ela vai ensinar os novos crentes que estão chegando e aqueles desviados que também estão chegando. Ela vai ensinar, ela vai doutrinar, ela vai ensinar qual é o caminho que leva para o céu. Então essa é a função da igreja. E a igreja tem a função também de julgar. A igreja, alguém diz, como que eu posso ser julgado por uma outra pessoa igual a mim? Né? Quem é você para me julgar? Mas a igreja tem a função de julgar. Inclusive a igreja julgará até os anjos lá na eternidade. Né? E a igreja tem a função também de disciplinar o faltoso, sempre no sentido de trazê-lo à verdade. Agora nós vamos falar de alguns tipos de desigrejados. Eles não são todos iguais, mas existem alguns tipos de desigrejados. Desigrejados são oriundos de igrejas onde foram ofendidos, né? Maltratados, se sentiram desagregados, então decidiram viver sem igrejas. Então são pessoas que de alguma forma se sentiram mal dentro da igreja, foram constrangidos, alguma coisa aconteceu e ele não estava firmado na fé, era um fraco espiritual e acabou saindo da igreja e resolveu viver sem igreja. Mas na terceira carta de João, nós vemos o caso de dois, vamos dizer assim, anciãos ou bispos, né, que cuidavam de uma determinada igreja. Era Gaio
e o outro era Diótrefes. Então a Bíblia fala na terceira carta aos João como esses dois tratavam a igreja do Senhor. Vamos ver o primeiro caso, que é o caso de Diótrefes. Olha só o que a palavra nos ensina a respeito dele. Mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primato, não se recebe, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. 3 João, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Então os irmãos vejam que o responsável por aquela igreja maltratava as pessoas, não tratava as pessoas bem, não tinha o amor de Cristo no coração, se achava o dono, o mandão da igreja. E as pessoas que iam visitar aquela igreja, ou que estavam ali naquela igreja, se sentiam mal ali naquele lugar. Então veja que a palavra de Deus não omite que realmente você pode estar numa igreja que tenha problemas, que tenha dificuldades. Aliás, se você encontrar numa igreja que não tem problema, quando você entrar lá, ela já vai começar a ter problema. Porque aonde nós chegamos, nós levamos os nossos problemas, não é verdade? Mas veja agora o caso de Gaio. Né? Inclusive, de acordo com a epístola de São João, é de bom senso que este membro, né, quando estiver numa igreja assim, e não consegue congregar ali, e vá congregar em outra igreja. Né? Agora, continuando a carta de 3 João, nós vamos aprender o seguinte a respeito de Gaio. O presbítero ao amado Gaio, aqui na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. 3 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Nós vejamos que já o Gaio, quando cuidava da igreja com amor, com carinho, com devoção. As pessoas que estavam ali na igreja cuidada por Gaio, elas eram bem recebidas, eram bem tratadas. Portanto, existem igrejas que são assim. Né? Alguns líderes podem não ser aquele líder que você sonhou, mas existem líderes que tratam a igreja como noiva de Cristo, como esposa do Cordeiro, né? Que são líderes que têm vocação, que têm chamada do Espírito Santo de Deus. Então não há desculpa da pessoa ficar sem igreja porque foi maltratado numa igreja, sendo que tem outras igrejas onde ele também pode ser bem tratado, inclusive dentro do mesmo ministério. Não precisa ficar andando de um lado para o outro. Porque aquele que fica andando de um lado para o outro, uma hora ele acaba tropeçando e caindo também. E isso é muito perigoso. Outros desagrejados são os que não param em igreja nenhuma. Ou estão sempre trocando de igreja e depois ficam meses sem ir em nenhuma igreja. É aquele crente que ele está numa igreja, não conseguiu, está na outra igreja, não recebeu a benção, vai para outra igreja, não gostou da palavra, vai para outra igreja, se cansou, vai para outra igreja, se sente fraco na fé. O crente ele não pode ser assim. Ele tem que congregar em uma igreja, receber a doutrina, receber a palavra, aprender a orar, aprender a buscar. Não pode ficar de um lado para o outro, que isso é muito perigoso. Esses que se comportam assim são como ovelhas fora do redil. São como ovelhas fora do aprisco, são como ovelhas fora do curral. Né? São igrejas que se distanciam de Cristo, se distanciam da palavra, se distanciam da fé e vão morrendo espiritualmente. Né? Estão a todo momento correndo o risco de serem atacados pelos lobos, que representam Satanás e os demônios, e aqueles que são também inimigos da igreja. Né? Estão correndo o risco de morrer de fome espiritual, porque não estão se alimentando direito da palavra ou estão tendo uma dieta misturada. Né? Porque vai numa igreja, recebe um alimento, vai na outra, recebe outro, vai na outra, recebe outro. Depois fica com a mente confusa e com a vida espiritual totalmente atrapalhada. Não sabe nem mais no que verdadeiramente ele acredita. Ele também não se alimenta adequadamente da palavra de Deus e da água do Espírito. É uma alma sedenta, fica de um lado para o outro buscando a água espiritual. Né? E isso é muito perigoso porque, de repente, você vai beber água suja, ou vai beber água insalobra, uma água que não é a água do Espírito, mas é uma água qualquer. Porque quem tem sede e está no deserto, qualquer poça de água serve. Mas não é isso que a palavra diz. Né? Você tem que beber a água do Espírito. Jesus Cristo é que é a água da vida. O que nós podemos aprender aqui também é que correm perigo de serem laçados ou cair nas armadilhas das seitas. Eles viram alvo das seitas. Porque como eles não têm firmeza espiritual, não têm doutrina espiritual, não tem nada, qualquer seita herética pode laçá-lo, pode fazer uma armadilha e ele cair. Ele corre o risco de cair nas armadilhas das seitas, de heresias, de igrejas que pregam um evangelho antibíblico.
daqui a pouco ele se torna um cristão totalmente fora da palavra de Deus. Estão também à beira do precipício, de se desviarem por completo, porque igreja nenhuma para ele serve, ele não se adapta a igreja nenhuma, então ele acaba indo para o precipício, né? Jesus disse que são como ovelhas sem pastor, né? Então precisa ter uma liderança, você precisa ter uma doutrina, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa estar firmado na casa de Deus. Também existe um outro tipo de desigrejados, que são os inimigos da igreja, aqueles que odeiam a igreja organizada, odeiam a liderança da igreja. O que nós temos aqui é o seguinte: os que odeiam a noiva do Cordeiro falam mal da igreja reunida em congregação e organizada, odeiam o templo e os departamentos da igreja, rejeitam as reuniões e cultos realizados no templo, são avarentos, rejeitando dízimos e ofertas, criticam tudo que se realiza no louvor, na pregação, no ensino, vivem como nômades nos cultos, em casa sem direção, provam a sua teoria em textos isolados da Bíblia, rejeitam o governo da igreja por pastores, bispos, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores, e não têm estudos bíblicos aprofundados, metódicos e sistemáticos, rejeitam qualquer tipo de disciplina, por isso são hereges. Essas pessoas que maltratam a igreja, falam mal da direção da igreja, são pessoas que não têm doutrina bíblica, não estudam a Bíblia com profundidade, eles querem congregar num lugar que ninguém manda neles, eles querem ler a Bíblia do jeito que eles acham que é certo, eles instituem costumes e doutrinas como eles acham que deve ser. Isso é um perigo, a pessoa se torna um herege. E tem mais, quem fala mal da noiva do Cordeiro está falando mal de Cristo. Quem fala mal da esposa do Cordeiro está falando mal de Cristo. Quem fala mal da igreja, ou critica a igreja, ou faz deprecações contra a igreja, estão correndo no perigo de caírem no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que governa a igreja, o Espírito Santo prepara a igreja, o Espírito Santo disciplina a igreja, o Espírito Santo é que realiza e faz tudo na igreja. Os ministros são separados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é que dá os dons espirituais à igreja, portanto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Como Jesus disse àqueles fariseus que diziam que o que Jesus fazia era de Beelzebul, era do príncipe dos demônios. Então Jesus diz para eles que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem pecado nessa vida e nem na vida futura. Então é um perigo se você está nessa situação. Então se reconcilie, peça perdão, volte para a casa do Senhor e permaneça na presença de Deus. Uma refutação aos desigrejados é o seguinte: os desigrejados não têm unidade doutrinária. Por quê? Cada um que não se adapta a um grupo, ele sai e forma outro grupo do seu jeito. Então eles estão ali como não tem unidade doutrinária, né? Não tem uma liderança adequada, não tem um estudo aprofundado da palavra de Deus. Então quando a liderança ali se desentende, ou quando os irmãos ali se desentendem, então eles saem daquele grupo e formam um outro grupo, com outra forma de doutrina, com outro tipo de costume, uma outra forma de louvar, e assim sucessivamente. Então daqui a pouco tem vários grupos de desigrejados que já existem, né? Eles não são unidos, existem vários grupos de desigrejados e cada um tem o seu modo de ser. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Nós temos que estar firmado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, como diz Atos 2:42. E temos que ficar firmados em uma só palavra, em um só Cristo, em um só Espírito, em uma só igreja. Não possuem também profundidade de conhecimento bíblico, assim caem em doutrinas de homens e de demônios, né? Corre o risco de alguém entrar para aquele grupo ali já envenenado e envenenar todo mundo ali, porque não há um colegiado ministerial para repreender aqueles que são hereges, as doutrinas erradas. Ali, quem entrar ali com uma ideia diferente, ele pode contaminar o grupo inteiro. Estão sempre se separando e criando novos grupos com liturgias diferentes, novas doutrinas. Nesses grupos se infiltram com facilidade falsos profetas, falsos doutores, falsos ensinos, falsos milagres. É um perigo alguém que vive em grupos isolados, né? E falsos doutores que passam a ensinar conceitos antibíblicos. Isso não só acontece nas casas, isso às vezes acontece também nos montes, em lugares onde as pessoas escolhem para orar, e ali eles vão orar e estão ligados a uma igreja. Com o passar do tempo, eles se emancipam, eles se separam da igreja da onde eles são. Eles começam a formar um grupo que acaba virando uma seita, e às vezes até uma seita herética, né? Então é um perigo ser um desigrejado. O Senhor nos chamou para nós o adorarmos como um povo só, unidos em espírito, na fé e no amor. Então Jesus Cristo, quando voltará, ele vai buscar uma igreja unida e não grupos isolados. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a cada um de vocês.